Eu queria rapidinho, Michel, só voltar para os Estados Unidos, porque tem mais gente para entrar nessa roda de conversa, não é, Lud? Está com o Edu já aí. Devolvo a bola para vocês, então. Isso, Cris. Troquei de parceiro aqui. Agora vem Edu Panzi, comentarista da Rádio Itatiaia. Mas quem acompanha aqui a programação da CNN Brasil sabe que o Edu também participa conosco do CNN Prime Time. Edu, não tem como a gente não falar do trabalho de Carlo Ancelotti. Um ciclo curto, um bom ano à frente da seleção, com a Copa já aí batendo na porta. A gente sabia que se Ancelotti encontrasse um time para jogar essa Copa do Mundo, seria durante a própria Copa do Mundo, né? Ele não tinha um ciclo muito conturbado, testes sendo feitos ali com a Copa batendo ali a porta. Como é que você avalia o trabalho do Ancelotti, mas falando em específico desse jogo? Você concorda com a entrada do Neymar, a entrada do Endrick? Ô Lud, eu acho que o ciclo do Ancelotti curto é bom. O trabalho do Ancelotti no segundo tempo hoje, para mim, foi muito ruim. A escolha pelo Martinelli entendo como absolutamente normal, até porque a seleção brasileira não fez um primeiro tempo ruim. O Brasil produziu no primeiro tempo o suficiente para ir para o intervalo vencendo por 1 ou 2 gols. O Brasil perdeu pênalti, transformou o Nilan, goleiro da Noruega, no principal jogador em campo na primeira etapa. E aí é que eu quero chegar. Eu tenho lido, escutado, o Brasil não pode ter essa posse de bola. Claro que não pode, o Brasil precisa ser protagonista. Nós nos acostumamos a enxergar uma seleção brasileira com protagonismo, e protagonismo também é sinônimo de posse de bola. Só que com menos posse, menos de 40% de posse de bola no primeiro tempo, nós produzimos muito mais que a Noruega. Nós incomodamos a Noruega. O ter posse de bola é muito relativo. Você pode vencer um jogo com menos posse de bola. E o Brasil, por pouco, não vence o primeiro tempo com uma boa margem, com menos posse de bola. O problema é você não ter a posse e não incomodar o adversário. E aí você se acovarda. Foi o que aconteceu com a seleção brasileira na segunda etapa, ao meu ver. Principalmente depois da entrada do Neymar. Porque quando entra o Endrick, ele perde um gol logo de cara. Aliás, precisamos falar dos gols perdidos também, né? A gente está jogando uma Copa do Mundo. A Copa do Mundo não perdoa tantos gols perdidos. Mas, voltando a falar do Endrick... Ainda mais aquele na cara a cara. Pênalti, cara a cara, os outros criados e perdidos na primeira etapa. Mas quando o Ancelotti opta por colocar o Endrick, ele põe um cara que vai incomodar a zaga adversária, não vai dar liberdade para zagueiro avançar para a linha do meio de campo. Mas em seguida ele coloca o Neymar. E vai muito além de apenas essa discussão de Neymar ser convocado, Neymar não ser convocado, o Neymar está entregando ou não. É que ele tira o Endrick e tira o Vini Júnior de perto do gol. A partir do momento que o Neymar entra em campo, o Ancelotti aniquila o sistema ofensivo brasileiro e traz um conforto muito grande para a Noruega transformar essa posse de bola em chances. E aí, como disse o Michel agora há pouco, o Haaland, ele não precisa de 2, 3 chances. O Haaland, se você joga uma geladeira para ele dentro da área, ele transforma a geladeira em gol. E ele conseguiu fazer um gol, o primeiro gol, característica dele, de antecipar o zagueiro, e depois um segundo gol com extrema liberdade na cabeça da área da seleção brasileira. E também concordo com o Michel. Nós não temos um Haaland com a camisa da seleção brasileira. Nós já tivemos vários. Romário, Ronaldo, aliás, muito mais jogadores do que o Haaland, ao meu ver. Esses caras precisavam de uma chance. Hoje, os atacantes que nós temos precisam de 1, 2, 3. E aí, o que o Brasil criou hoje acabou deixando escapar e a vitória ficou pelo caminho. Estamos mais uma vez eliminados por uma seleção mediana europeia. Mas a gente precisa entender de uma vez por todas, Lud, que o futebol que nós estamos entregando há mais de uma década é mediano. É mais mediano do que a das seleções que estão nos eliminando nas últimas Copas. O problema está mais no Brasil do que nas outras seleções. Enquanto a gente não entender isso, nós não vamos melhorar. Você só começa a corrigir um problema a partir do momento que você aceita que você tem um problema. A gente fica falando, a Bélgica isso, a Croácia aquilo, a Holanda aquilo lá, a Noruega. Não, problema. Tem uma coisa em comum. Brasil. O Brasil estava presente em todas as eliminações com o futebol mediano. O Brasil vai continuar sendo gigante, mas o futebol que a gente está entregando é mediano. Precisa avançar à medida Precisa. em que... E aí o avanço, Lud, precisa ser com uma continuidade do trabalho de um treinador. Você não pode fazer um ciclo de Copa do Mundo com 4 técnicos, com presidentes de confederação. O erro está todo extra-campo e o reflexo ele vai nitidamente dentro de campo. Então, deem ao Ancelotti os 4 anos, deem a ele a liberdade para encerrar histórias com a camisa da seleção brasileira, e são algumas histórias.
para que a gente consiga vislumbrar algo melhor em 2030. A gente tem boas peças, a gente tem um grande treinador, mas vamos aceitar que nós temos um problema e que nós precisamos corrigir esse problema. E olhar para ele com muita atenção. Obrigada, Edu, pela sua participação.